Boa noite, a paz do Senhor Jesus para você. Está começando aqui na página da Faculdade Refidim mais uma live. Essa live acontece todas as quartas e todas as quintas-feiras aqui no perfil do Facebook da Faculdade Refidim. E hoje é mais um dia aqui de transmissão ao vivo, onde nós temos um convidado para nos falar sobre um tema de grande interesse para você que está aí nos acompanhando. E lembrando que uma vez por mês nós temos aqui uma live que é dedicada à história do pentecostalismo no Brasil e à história das Assembleias de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que teve um destaque fundamental nas primeiras décadas das Assembleias de Deus no Brasil, que é a imprensa, mais propriamente os jornais. Hoje, os jornais nas Assembleias de Deus não têm todo o impacto que tiveram no passado, mas foram ferramentas, assim, fundamentais no início da igreja, e é o tema que nós estaremos discutindo hoje. Então, seja bem-vindo a você que está nos acompanhando. Quero mandar aqui o meu abraço para todos os professores da Faculdade Refidim, os nossos alunos que já estão participando, que já estão se conectando, os alunos do curso de bacharelado em teologia da Faculdade Refidim, e a todos os interessados aí no tema que é trazido aqui nas lives, os temas que são trazidos aí na live, e especialmente os temas que envolvem a história, e a nossa live que nós fazemos aqui uma vez por mês. E agora eu gostaria, então, de chamar aqui para participar da live os nossos convidados. Na realidade, o nosso convidado, todos os meses, nós temos a presença aqui do professor Mário Sérgio Santana, que coordena conosco esta live mensal da história da igreja. O Mário Sérgio, para quem não conhece, ele é editor do blog Memórias das Assembleias de Deus. Começou apenas com o blog, mas hoje já tem aí o perfil no Instagram, tem um mega grupo lá no Facebook, né, e sempre várias informações aí sobre a história das Assembleias de Deus sendo divulgadas. Então aproveito também aqui o espaço, você que quer conhecer mais sobre a história das Assembleias de Deus, o blog Memória das Assembleias de Deus tem um rico repertório aí para você. Mário, então, oportunidade é contigo. Depois nós apresentamos também o nosso convidado de hoje, que está lá em Manaus. Mas primeiro, palavra aí com o Mário Sérgio. Opa, paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Maxwell, a paz do Senhor Daniel, a paz a todos os nossos telespectadores, acompanhantes desta live, internautas que estão nos acompanhando, dão esse prazer. Fico muito feliz de estar convosco novamente e poder aqui, em tom de bate-papo, conversar com o Daniel e saber aí o que ele tem dessa sua tese, o que ele pode nos apresentar e o que nós podemos conhecer e aprofundar nesse debate tão rico. Estou muito feliz, é a última live do ano. O ano foi muito difícil para todos nós, muito triste em muitos sentidos, mas eu tenho certeza que Deus estará nos abençoando ricamente durante esses minutos. Muito bem. Antes de passar aqui a palavra também ao Daniel, quero já mandar um abraço para o professor Valdinei Ramos Gandra, coordenador do curso de teologia, está lá nos acompanhando, está mandando um abraço aqui para o Daniel, para o Mário Sérgio, e também registra aqui os alunos que já estão participando, o Joel já está lá na audiência, nos acompanhando, a Débora, temos aqui também a Karina Rafaela, o Lucas. Então, um abraço para todos os alunos que já estão nos acompanhando. E agora, com muita alegria, eu gostaria de apresentar o doutor Daniel Barros de Lima. Ele, com muita alegria, aceitou o nosso convite de estar falando um pouco sobre suas pesquisas na área de história das Assembleias de Deus. O Daniel, ele é doutor em teologia pela ESTE, lá de São Leopoldo. Ele fez uma tese de doutorado na área de concentração de religião e educação. Ele é mestre em História Social pela Universidade Federal do Amazonas. Também possui licenciatura plena em História, especialização em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Newton Lins
ele também é bacharel em Ciências Teológicas pela Faculdade Boas Novas e é também membro do GT Mundos do Trabalho e é associado da Associação Nacional dos Professores Universitários de História, a ANPU. É uma satisfação, é uma alegria poder receber o Daniel, que também é professor da Faculdade Boas Novas, e que fala conosco lá de Manaus, terra muito boa, terra muito agradável, e é uma satisfação receber aqui o doutor Daniel conosco. Daniel, a palavra é contigo. Uma boa noite a todos e a todas, e a paz do Senhor Jesus Cristo também a todos vocês e a todas vocês que nos acompanham essa noite. Como eu não poderia aceitar esse convite, meu amigo Maxwell? Eu fiquei muito feliz e quando vi as duas personalidades das quais eu participaria, eu realmente fiquei muito, muito honrado. Primeiro sentimento de gratidão, tá? Maxwell falou com essa alegria toda sobre Manaus porque esteve aqui em 2017, foi muito bom, apresentando a tese dele, né? Foi uma experiência maravilhosa, né? Foi uma experiência maravilhosa. Eu agradeço, gente, a oportunidade de estar nesse tempo aqui com vocês. Estou à disposição. Muito bem. Inclusive, aí é 1 hora antes, né, Daniel? Aí, aqui já são 9h10 agora aqui. Eu estou de São Paulo, o Mário Sérgio está lá de Santa Catarina, o Daniel está de Manaus, estamos em 3 lugares diferentes aí do país, e o Daniel com 1 hora a menos. E nós convidamos aqui o Daniel, então, para falar sobre o tema os jornais como representação da fé pentecostal. Porque a tese de doutorado do Daniel, que ele defendeu no começo agora de 2020, o tema da tese foi Primórdios da Doutrina Pentecostal na Imprensa, representações de fé e de práticas dos jornais da Assembleia de Deus entre 1919 e 1933. Então, Daniel, ele é um especialista na história das Assembleias de Deus e dentro aí da sua especialidade ele pesquisou sobre os jornais na história das Assembleias de Deus, né? Então, esse é o assunto que nós estaremos discutindo. Lembro a todos que estão nos acompanhando, vocês podem mandar aí as suas perguntas no chat e, havendo tempo, a gente coloca aqui no debate também as perguntas. Então, eu queria passar aqui para o Mário Sérgio, que vai iniciar, então, a nossa conversa, nosso bate-papo. Pois bem, Daniel, primeira pergunta, eu acredito que vai ser uma pergunta com 3 questões, mas é o seguinte, diante de tal tema que você escolheu sobre a imprensa, gostaria de perguntar, eu creio que os internautas têm essa interrogação, né, essa curiosidade. Primeiro, desde quando você é assembleiano, né? Desde quando você é assembleiano e quando surgiu na tua mente, no teu coração, pesquisar esse tema? E outra questão também, muito importante, as fontes. Vejo que você foi ver as práticas nos jornais da Assembleia de Deus. Quais foram as tuas fontes, as tuas referências bibliográficas também? Vai lá. Então, gente, respondendo a primeira pergunta, Mário Sérgio, a gente iniciou a nossa relação com a pesquisa. Eu acho que é impossível a gente não ter relação com o tema pesquisado, né? Eu não diria desde quando eu sou assembleiano, mas desde quando eu tenho formação pentecostal, né? Então, nascido em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, por ocasião dos meus pais estarem, à época, estudando o seminário teológico para serem pastores aí em Minas Gerais, numa igreja chamada IDPB, que é a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. Então, a gente já nasceu sob o fogo do Espírito, né? E a relação de vivência e de fé foi toda nessa relação de doutrina pentecostal e de assimilação do mundo sob a ótica, sob a visão de mundo pentecostal. Muitos anos depois, já em Manaus, a minha aproximação com a Assembleia de Deus se deu desde a adolescência, por conta da música. Eu toco desde criança na igreja e acabamos ali tendo uma relação. Mas, por ocasião do casamento, em 2002, que a minha esposa, essa sim, a família dela chegou quase com Gunnar Vingre e Daniel Berg aqui no Brasil.
Mandar um abraço para minha família, para minha esposa, para minha filha e para toda a família que é raiz assembleiana. Né? Então, a gente se aproximou, então, evidentemente, por conta do chamado que a gente ocupava enquanto professor, e a Assembleia de Deus passou a fazer parte da minha vida desde os anos 2000 aí, mais diretamente. E aí, pessoal, a gente, como eu poderia responder sendo mais objetivo? Logo no início do ano, dos anos 2000, a gente fez o curso de teologia. Eu sou aluno egresso da Faculdade Boas Novas de sua primeira turma. Então, gostaria de fazer essa ressalva aqui, essa lembrança, e logo depois eu fui fazer o curso de História, vi na relação da teologia com a História algo, como diz o nosso amigo Gideon Alencar, Maxwell, visceral, né? Entre teologia e História, as interfaces que se retroalimentam nessa relação, e fiz o mestrado, me interessei muito no início dos anos 10, dos anos 2010, para pesquisar a história da nossa região amazônica, muito mais no sentido daquilo que formou, ou em sua base, o trabalho na nossa região amazônica, a sua formação social, econômica, cultural, que foi o tema do seringueiro, né? Da borracha. Acredito que vocês tenham essa noção como historiadores que são. E a partir daí, nesse campo de pesquisa, descobri um campo, um arcabouço, né, absolutamente profícuo, que são os jornais, enquanto fonte. Então, desenvolvi uma pesquisa sobre representações das práticas e do fazer, do trabalho, né, do seringueiro na imprensa amazonense, de 1890 a 1920, onde a gente consegue mapear esse ambiente de imprensa próprio, tendo na imprensa principal e primordial fonte de pesquisa, e depois dessa relação de pesquisa do trabalhador amazonense, nesse período, eu apliquei essa mesma metodologia para entender, então, a fé pentecostal, que, curiosamente, né, elas se tocam aí no final dos anos 10, de 1910, não 2010, né, 1910, está acontecendo a grande crise da borracha na região amazônica, e dentre tantas agências ou propriamente lugares em que aquela torrente humana de trabalhadores que saía do interior do estado para a cidade porque estavam empobrecidos e falidos, uma das agências mais acolhedoras à época dessa crise psíquica, né, que atingiu essas pessoas à época, que foi a Assembleia de Deus, aqui que estava, quer dizer, 1918, né, a Assembleia de Deus estava nascendo aqui. Então, muitas das fileiras da Assembleia de Deus dos seus primeiros tempos, dos anos 20, foram formados por trabalhadores nordestinos ou caboclos amazonenses que tinham uma relação direta com o trabalho na nossa região. Então, aí eu tentei sintetizar muita coisa em poucas palavras para também ouvir vocês aí, mas eu acredito que é essa a resposta à primeira pergunta, né? Então, a pesquisa se mostrou extremamente possível quando eu vi que o movimento pentecostal, 7, 8 anos depois de ter sido instalado no Brasil, possuía uma imprensa própria. Eu posso chamar dessa forma, que é um primeiro jornalzinho. Primeiro há um movimento ali de um jornal, Voz da Verdade, que saiu ali, vocês sabem disso, nos primeiros meses ali de 1918, 17, e um ano depois, em 1919, sai o Boa Semente. E aí, meu amigo, se a imprensa amazonense foi arcabouço, né, de uma fonte profícua para pesquisa no mestrado, imagine o que poderia ser as fontes que, a minha opinião, amigos, muito pouco ainda exploradas no ambiente histórico pentecostal, né, ou acadêmico pentecostal,
elas são utilizadas secundariamente, incidentalmente, mas nunca como fonte primordial de pesquisa. E aí eu passei a fazer um inventário, uma investigação, quando no ano de 2015 eu tenho até uma foto aqui para mostrar, eu posso compartilhar aqui, o Maxwell? Eu creio que sim. Vamos lá. Eu tenho até uma foto aqui para mostrar, que na verdade foi a parte da pesquisa que mais eu preciso falar antes de falar de alguns resultados, né? Eu acho que está aparecendo aí para você, não sei, será que está? Sim, já lancei aqui. Já está na tela principal. Ok, então essa imagem aqui do lado, eu acho que correu para a tela principal aqui. Deixa eu só passar, porque foi uma composição que eu fiz aqui na época da defesa da dissertação, da tese, melhor dizendo, da qualificação da tese. Deixa eu... Essas coisas acontecem ao vivo, né? Mas deixa eu chegar lá onde eu quero chegar. Não, é bom porque vai aumentando a nossa expectativa. A gente vai vendo as informações indo, subindo, vai criando a expectativa, então, faz parte. Aí, né? Então, quando eu falo de metodologia, é claro que a pesquisa prioritariamente é documental, Mário Sérgio, e eu não abriria mão, em hipótese alguma, das pesquisas, das últimas pesquisas que foram desenvolvidas nos últimos anos, do ponto de vista bibliográfico, né? Gideon Alencar, Marina, você mesmo, Maxwell, é citado na nossa tese. Eu não posso deixar de passar a oportunidade de agradecer você, Mário Sérgio, que no começo dessa pesquisa a gente trocou ideias pelo Facebook, você foi me enviando o que tinha, porque ele também, para quem não sabe, Mário Sérgio tem muito material, tem muita fonte, e a gente foi agregando. E o grande cerne da pesquisa foi um belo dia eu estar na nossa biblioteca, da nossa primeira biblioteca, que hoje nós já temos uma maior, que é essa foto que está aparecendo ali para vocês. Eu estou meio que querendo fazer um selfie, não sei se vocês sabiam, mas selfie de historiador enquanto está no arquivo é assim que se faz. Ó. Então eu tinha acabado de encontrar esse livro que alguém, parece-me, que é o que foi registrado pela biblioteca, uma das filhas do pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, organizou alguns jornais nesse anuário, nesse livro, né? E dessa forma estava lá no fundo do baú ali um material quase que escondido. Honestamente falando, com aquele fervor pentecostal, meus amigos, quando eu vi esse livro, esses números de 1919 até 1930, eu lagrimei. Eu lagrimei porque eu estava encontrando um tesouro. E por si só, já se constatou um tesouro quando eu descobri que nem a RELEP tinha alguns números desse jornal. Então a Faculdade Boas Novas, nem a RELEP, que quando eu falo a RELEP, porque... e nem mesmo a CPAD. Então é importante dizer, nem a RELEP, que é a rede de estudos de estudos pentecostais, né, da América Latina, e nem a CPAD tinha alguns números desse jornal. Agora, o que a gente faz com esse jornal? O historiador ele não torna a fonte seu monopólio, em hipótese alguma. Então, nós digitalizamos esse jornal e fizemos correr aos 4 cantos, né? Mandamos para o Rio de Janeiro, mandamos para o Pará, mandamos para a própria RELEP hospedar os números que não tinham. Então, isso foi uma grande descoberta que eu passei a considerar a pedra de toque da pesquisa, ter jornais que ninguém tinha acessado ainda em 100 anos. Tanto é que os jornais estavam quase se desfazendo nesse livro. Então, a gente fez um trabalho de digitalização, salvamos a história, meus amigos. Então, Daniel, Pode interromper. Só para o telespectador aí que está acompanhando, né? Os jornais, então, que você acompanhou foram as edições do Boa Semente.
Porque o Boa Semente, ele circulou entre 1919 e 1930, foi isso? Exatamente. Então você encontrou aí edições de quase aí 90, 80, 90 anos, é isso? Exatamente, meu amigo. E não que todos esses números fossem achados inéditos, mas a pesquisa demonstrou que alguns números ninguém tinha. Nós tínhamos, né? Então, foi aí a gente começou a mapear esses jornais, a criar um procedimento de análise desses jornais, que é a própria metodologia da pesquisa documental e da pesquisa por meio dos jornais, que a Tânia Regina De Luca fala, né? Naquele clássico texto, a pesquisa por... Aqui, ó. A pesquisa nos e por meio dos periódicos, né? Foi minha professora, Tânia Regina De Luca. Que privilégio você lá teve. Lá na Unesp. Então, essa linha metodológica de analisar a materialidade, analisar o conteúdo e os idealizadores nos acompanhou em todo o processo. É claro que quando se constatou que havia muita coisa, chegou aquele momento de a gente ir definindo. Por isso que eu estou aqui aproveitando a oportunidade para dizer que quem está assistindo pesquise esses jornais, é fonte primária valiosíssima, inexplorada ainda no campo da pesquisa acadêmica pentecostal, embora seja uma fonte considerada, por assim dizer, institucional e oficial, ou oficiosa da Assembleia de Deus, há várias lacunas ali que podem ser percebidas até mesmo dentro daquilo que não é dito, porque é muito importante a gente analisar o conteúdo, não só pelo que se diz, mas pelo que se não diz. O campo das representações, que é um conceito de análise da história cultural, da chamada história de Roger Chartier, traz desde a época do mestrado, eu já vinha alimentando essa proficuidade, né, desse campo das representações, porque o real é impossível, né, meus amigos? O real é impossível. O que nós vamos fazer é reunir os fragmentos, os fios, os rastros que possam configurar as representações, as sombras de uma realidade que não existe mais, que é o que a própria Pesavento também diz e chama de presentificação de um passado que é ausente, né? Então, esses cacos, esses elementos que os jornais potencializaram, serviram e muito para que uma pesquisa a partir dos jornais. Então, é muito importante dizer que a fonte prioritária, toda a nossa análise, ela parte a partir do que os jornais dizem. Agora, ela não é, em hipótese alguma, um registro seco, absoluto, fechado da realidade. Ela, como toda a imprensa, ela é produto e produtora de sentidos, né? A imprensa, ela vai construir uma realidade. Então, tudo isso nos acompanhou nesse processo de formulação da pesquisa. E agora, eu dou uma pausa aqui, porque senão eu vou ficar falando, e vocês não vão arguir alguma coisa a mais. A gente tem uma pergunta, Daniel, do Marcos. O Marcos, ele é pesquisador também da história assembleiana, está fazendo o doutorado dele na área de história. Ele está fazendo uma pesquisa também que envolve o trabalho com jornais. Ele está perguntando se esses números são disponibilizados. Então, assim que nós digitalizamos, as primeiras pessoas que puderam ter acesso foram os nossos alunos aqui na Faculdade de Boas Novas. Nós disponibilizamos rapidamente esse arquivo, esse pesado arquivo, né, como um todo. Depois eu fiz o trabalho de extrair dos PDFs digitalizados por número e fazer correr em todos os nossos amigos aqui, mas eu me lembro muito bem que mandei para o RELEP, e os números que eu estava aqui enfatizando devem estar já no site da RELEP. Se não estiver, eu dou aí nosso contato para que isso possa ser disponibilizado para todos, sem problema algum. Posso colocar aí nosso e-mail também, compartilhar em drives. Nós fizemos muitas trocas nesse sentido.
Vale a pena consultar lá os jornais. Isso é assim muito importante, né? Porque às vezes existem pessoas que fazem a pesquisa, né? E entendem que são os donos da fonte, né? Das fontes. As fontes são minhas, são as que eu achei. E o que eu acho assim fabuloso entre a rede de tantas pessoas que pesquisam a história assembleiana, a história pentecostal, essa perspectiva de compartilhar, né, as fontes, claro. né, compartilhar os nossos achados. E eu acho que isso é fundamental e contribui, né, para essa construção da história do movimento pentecostal e construção da história assembleiana. Eu tenho aqui uma pergunta, Daniel. Você está falando aí sobre esses achados, como foi ir atrás aí do Boa Semente, e é o que você falou, né? A gente não tem acesso ao passado, o historiador não e ninguém, né, logicamente, consegue voltar ao passado. O acesso que a gente tem ao passado é por conta das fontes, né, por conta dos vestígios aí que foram deixados. E o acesso que você teve foi principalmente por meio dessas fontes, por meio dos jornais. E a minha pergunta é o seguinte: o que representavam os jornais, o jornal Boa Semente, depois o jornal Mensageiro da Paz, para a igreja no início do século, né? Porque eu tenho essa impressão de que a imprensa escrita tinha um peso no começo da história da igreja pentecostal no Brasil, da Assembleia de Deus especificamente, tinha um peso que é um peso diferente que a gente tem hoje, né? Embora hoje você tenha jornais grandes, com uma formatação, com vários recursos, enfim, uma circulação ampla. No entanto, parece-me que o peso que essas publicações tinham no início da igreja era um peso diferente do que tem hoje. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que representavam os jornais no início da Assembleia de Deus do Brasil. Tá, eu vou tirar aqui um pouquinho, então, que eu tenho uma outra tela para mostrar daqui a pouquinho. Vou pedir licença aqui, se você puder tirar, até para eu ter contato mais visual aqui com vocês. O jornal, no início dos anos 10 e 20, representava vanguarda, ainda mais se tratando de um grupo religioso. Todos os jornais, é necessário dizer que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês mais em miúdos, acho que vai dar tempo para eu mostrar assim as demandas às quais essas fontes elas nos inquietaram de tal modo que, sempre usando a metodologia e a primazia do jornal, elas desvelaram, né? Quer dizer, elas propiciaram, mas se eu fosse honestamente te falar, o Mário Sérgio e Maxwell e os demais que estão acompanhando, fonte para mais de 10 teses, para mais de 10 pesquisas. Muito. Eu tive que, em alguns momentos, porque tudo me chamava atenção. Só que a gente tem tempo, né, Maxwell, para terminar a pesquisa. Não dava para ir lá para o outro lado. E aí eu tive que criar um norte. É isso que eu queria mostrar daqui a pouquinho. Qual foi o norte de pesquisa? O que nós tratamos, até mesmo, não presunçosamente falando, em hipótese alguma, de um modo inédito no campo da pesquisa com os jornais. É isso que eu queria mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, o meu locus, quer dizer, o meu locus, a minha posição espacial no coração da Amazônia, para mim também foi um privilégio, né? Fomos a Belém, tivemos contato com fontes que amigos assembleianos da Igreja Mãe em Belém nos enviavam, o próprio museu, né, o próprio SEMP lá do Rio de Janeiro, e a Assembleia de Deus estava no meio desse período fazendo 100 anos em Manaus. Não havia uma história escrita. Veja só a importância da pesquisa para o campo acadêmico e para a preservação da memória da igreja. A Assembleia de Deus em Manaus, ela não tinha uma história documentada desde os seus primórdios, tinha algo que não se considera uma pesquisa acadêmica, entende o que eu estou falando? Quer dizer, era algo incipiente, era um livro que foi escrito com base ainda em testemunhos orais, com falas da década de 30, 40, que foram preservadas, mas a coisa tanto que desorganizada.
nós conseguimos, no meio desse período de comemorações dos 100 anos, fazer aquele evento, Maxwell, que você esteve aqui, de confluência ali de fé pentecostal e reforma protestante, também lançar um livro que a igreja pudesse ler a sua história, poder colocar essas fontes, criar uma revista de escola dominical que pudesse servir à igreja também, servir ao membro comum, ao membro que não vai ter espaço e nem tempo, muitas vezes, de ler uma pesquisa de 300 páginas, mas que ele pudesse entender a preservação da memória por esses achados. E o que a gente vai descobrir nesse entorno de informações? Que o jornal era, embora grande parte da população fosse analfabeta, e, ironicamente, isso é mais uma questão a se investigar. O jornal fazia parte da relação que o crente possuía de ir à igreja. Quer dizer, eu não levo a Bíblia para a igreja só, eu levo o jornal para a igreja, porque alguém vai ler para mim, alguém vai me informar o que está lá, né? O jornal, ele tem essa importância, e é bem verdade que vocês ainda sabem que de 19 a 23, ou 22, meados de 22, o jornal não tem periodicidade. Mas ele é reafirmado no calor de um contexto que todo mundo tem jornal. E um dos tópicos da pesquisa também fala sobre presbiterianos, batistas, metodistas, ok? Católicos. A gente investigou os jornais dessas imprensas evangélicas para entender o que eles diziam sobre esse movimento chamado seita pentecostista, né? O famoso artigo do Manuel João, o reverendo Manuel João Ferreira, se eu não me engano, esse é o sobrenome dele, uma sequência de 13 artigos do jornal Estandarte, lá da Presbiteriana. Foram 13 semanas ininterruptas. Quer dizer, enquanto o pentecostal, cara, passava às vezes 3, 4, 6 meses sem publicar um número, os caras conseguiam publicar 13 números em 13 semanas seguidas para destruir o movimento pentecostal. Quer dizer, em cada número deles, ele tinha uma apologética lá, uma hermenêutica, uma exegese para destruir. Então, isso também foi interesse. Quer dizer, como é que pode esses membros comuns, que aparentemente não tinham educação formal, eram a sua maioria analfabetos, faziam do jornal, que é um elemento absolutamente moderno para o seu tempo, uma arma também de defesa contra todos os ataques que sofriam. Vocês sabem disso. Na década de 20, somente a partir de 1923, quando Samuel Nistro assume as máquinas e o poder institucional já ganha força, né, aí ganha poder e estrutura, é que o jornal vai possuir periodicidade de todo mês sair. Mas esse período de 19 a 23 é muito emblemático na pesquisa, porque mostra uma igreja que está tentando sobreviver ao cenário, ou à arena jornalística praticamente indefensável, de maneira praticamente indefensável. Então, o jornal representou também o peso simbólico que a Bíblia Sagrada tinha, por assim dizer, para quem está carregando a Bíblia, que vai ao templo. Histórias, meus amigos, aqui que vocês não imaginam, de beira do rio, de rios e de igarapés e de pessoas que estavam atravessando rios, indo para comunidades com um jornalzinho na mão. Então, isso é sui generis na história, sabe? Porque, não sei se vocês sabiam, o interior do estado do Amazonas é totalmente outro, é um complexo que não tem nenhum outro interior de nenhum outro estado brasileiro. As defasagens, as disparidades com a capital não se vê em nenhum outro estado do Brasil. Até hoje isso é assim. Agora, existe um complexo de razões aí que a gente poderia enumerar aqui do porquê que isso existe. É claro que, passados 100 anos, os municípios do Amazonas mais próximos a Manaus tiveram algum desenvolvimento na sua infraestrutura social, econômica, etc. e tal, mas esse pentecostalismo que se espalha no interior da Amazônia é uma coisa assim que é um campo ainda inexplorado de pesquisa, que só vindo aqui, quem está em Santa Catarina ou em São Paulo para ver. Maravilha. E de fato, né, são coisas assim muito interessantes, né? Primeiro, esse trabalho com os jornais, né? E você falando aí do que representava o jornal nesse momento, né? Inclusive o Mensageiro da Paz, durante algum tempo,
ele era apelidado, né, de o evangelista silencioso, né? Então, o jornal cumpria essa função. Nós encontramos assim, né? Como nós encontramos falou, nas páginas professor silencioso, no Boa Semente já falava isso. Também já falava professor isso. Silencioso. E nós temos aqui também um comentário do Josias. O Josias também é pesquisador do movimento assembleiano, recentemente defendeu a sua dissertação de mestrado lá na PUC. Ele falou sobre as Assembleias de Deus no período da ditadura militar, né? E ele usou também o Mensageiro da Paz, né, como fonte, uma das fontes que ele usou. E ele falou aí, né, doutor Daniel tem razão, na minha pesquisa quase enlouqueci de tanta informação do Mensageiro da Paz. A seleção dos recortes aí são essenciais. O Mensageiro da Paz vai ter periodicidade quinzenal, a partir de 30, 31, não é? Tem quinzenal. Então, ele vai ter uma materialidade muito mais extensa e maior, o tamanho da página é maior, o número de páginas são maiores, as colunas. Então, há um trabalho, a partir de 1930, muito mais complexo, por isso que o Josias está falando isso. Te cortando aqui, Maxwell, mas só para dizer uma coisa aqui, duas coisas. A primeira é que eu coloquei aqui no nosso chat privado, o meu e-mail, que vocês poderiam replicar aí na transmissão, para caso alguém queira o link, todas as fontes dessa pesquisa eu disponibilizo por meio do Drive, compartilho sem problema nenhum. Segunda coisa, essa pesquisa ela tem por nome Primórdios da Doutrina porque ela parte de uma investigação, primeiro da materialidade da fonte. O jornal ele não é só a fonte, ele é objeto de pesquisa na pesquisa, impressionante isso, né? Quer dizer, eu quero entender a fonte, como ela foi produzida, quais são os aspectos técnicos, de materialidade, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, e no avançar desses anos, que a pesquisa também trata de institucionalização silenciosa, né, da igreja, do movimento pentecostal, sob a égide e o controle dos suecos, aquela coisa toda, mas, ao mesmo tempo, a gente vai analisando a palavra poder, Maxwell e Mário Sérgio. A palavra poder ela é emblemática na pesquisa e ambígua, né? Porque eu não estou falando aqui de poder do Espírito Santo apenas. Eu estou falando de poder dos homens. E isso é investigado, é inquirido. Tanto é que as brigas internas eu procuro desvelar, não só pelo uso dos jornais, mas pelo entrecruzamento de outras fontes. A pesquisa da Cásia Norel foi imprescindível. Traduzir o livro, tive o cuidado, né, o esmero, porque o Gideon Alencar, ele traduziu muita coisa, nos compartilhou muita coisa, mas eu querer ler o livro em sueco é outra coisa, né, amigo? Eu quero ler o livro em sueco, eu quero aprender o sueco e quero traduzir, eu quero fazer a minha interpretação, entende? Porque isso também é representação. E isso aconteceu na pesquisa. Então, muita gente que usou as fontes da Cásia Norel usou sob essa ótica, da sua própria interpretação. Eu não poderia fazer um apude do que a Cásia Norel fez com as pesquisas já publicadas. Então, isso foi marcante no decorrer para entender as problemáticas, as tensões internas, aquela coisa toda, cartas, bilhetes, relatórios, atas, enfim, até que nós chegamos, por último, amigos, e para enfrentar os 13 números do Som Alegre, se eu não estiver enganado, são 11 números do Som Alegre, que foi publicado no Rio de Janeiro já nesse prenúncio do cisma, né? Ou da separação do cisma, vamos colocar dessa forma, e o Mensageiro da Paz, que nasce a partir da Convenção de 30 até 1933. Então, a pesquisa ela inicia com uma provocação de contexto regional, amazônico, fonte jornalística, e termina com muito problema. Ela termina em 1933 com a ida do Gunnar Wingre para a Suécia, passar férias, né? Quer dizer, o recorte da pesquisa encerra com a ida da família sendo derrotada lá na Convenção de 30, com todos os sentidos possíveis, e a representação do poder e do controle da igreja personificado na pessoa de Samuel Nistro. Então, ela termina ali com esses achados, com essas informações. A Frida tem um capítulo especial na pesquisa sob a ótica dos jornais. Eu não pesquisei a Frida sobre a ótica do que o Gideon Alencar falou, do que a Valéria falou, do que o Maxwell Fajardo falou, não sei se vocês conhecem, mas
mas sim sobre o que ela publicou nos jornais. Tem um capítulo chamado A Tríade Nevrálgica, de Frida Wingre, entre a fé e o poder. E esse poder é entre aspas. Então, a tríade trata-se daquele artigo chamado Filhas Profetizando, o pastor e Deus mobilizando suas tropas. Então, eu precisei de instrumentos hermenêuticos para entender a cabeça da Frida, que ela estava fazendo uma coisa absolutamente nova na história. A interpretação dela foi banida por 100 anos. Entende? Então, meus amigos, passados aí, a gente brinca, né? E isso não tem... eu não quero ser institucional ou demagogo aqui para dizer, esse casal sonha com uma rádio, sonha com um seminário teológico e sonha com coordenação de mulheres. As 3 pautas vencidas na convenção. 100 anos depois, nós temos aqui na região norte, onde eles sonharam tudo, uma rádio, uma faculdade que nasce do seminário teológico e ordenação de mulheres. Muito bem. Mário Sérgio? Olha, eu vou fazer uma pergunta aí, é algo que eu observo muito, eu já até discuti, já conversei com o Marcos Celso sobre esse assunto, sobre os jornais. Eu percebo que os jornais atuais, o Mensageiro da Paz, que eu mais acompanho, ele é um tom só, né? Você não vê conflito, você só vê harmonia. Nos jornais Mensageiro da Paz, já na década de 70, principalmente 60, 50, 40, a gente vê muita pluralidade de opinião, né? Se discute se pode ou não pode, tem instituto bíblico, se pode ou não pode, várias questões que hoje podem, né? Meu amigo Daniel, por acaso, nessa sua pesquisa, você encontrou essa pluralidade? Pelo que eu estou vendo, acho que você encontrou. Ou você via-se conflitos abertamente formulados, debatidos, ou você era tudo assim nas entrelinhas? Vai lá. Nas entrelinhas. O método de trabalho com jornais só dá certo se você desconfiar da fonte. Quer dizer, a suspeição era uma coisa que estava todo o tempo na minha cabeça, a ponto de que eu não... Quer dizer, em alguns momentos, né, isso é curioso, a suspeição. Quer dizer, eu perco a fé naquele que tem fé. Eu perco a fé naquele que diz ter fé, porque eu quero investigar quem escreveu, quando escreveu, por que não escreveu. E aí, vou te dar um exemplo de lacunas das entrelinhas a serem percebidas. A pesquisa, naquele momento em que o jornal Mensageiro da Paz é enviado, nós temos ali um personagem que começa a aparecer, oh meu Deus, agora falhou o nome dele. Quem está ali ganhando força na Paraíba, agora eu esqueci o nome do pastor. Cícero. Pastor Cícero Canuto. Pronto, ele mesmo. Eu estou acompanhando o pastor Cícero no jornal desde 1924. Eu estou investigando o que ele está falando, como está falando, e a que grupo ele vai tomar parte, né? Como ele vai se desaproximando, inclusive ele está na lista daqueles 6, 7 nordestinos que assinam o manifesto contra a Frida. Então, a trajetória de escrita dele é acompanhada, até o momento em que, quando sai a resolução de Natal, ele publica um texto no Mensageiro da Paz, muito assim, como é que eu posso dizer, emblemático para defender o status quo do qual ele saberia que estava vencendo. E no mesmo, aí eu me preocupei, como que essa notícia da questão de ordenação feminina, de outros problemas ali sobre a entrega da igreja, que os brasileiros pleiteavam, entre aspas, né? Pleiteavam, mas não pegaram a igreja, né? É impressionante como eles pleiteavam a administração da igreja, mas choraram quando os suecos disseram assume, né? Os suecos não foram embora em 1930.
Eles continuaram aqui. Mas, e aí, curiosamente, Mário Sérgio, eu quis saber o que o Som Alegre publicou naquele dia, porque o Som Alegre ainda sai como último número em novembro, dezembro de 1930. E o Gunnar Wingre escreve o texto dele, parece que está olhando o texto do Canuto, e está fazendo uma repreensão, dizendo as coisas de Deus não podem ser tratadas com revanchismo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, por que ele está escrevendo isso? Eu precisaria olhar na pesquisa aqui mais precisamente aonde é que acontece isso, porque é uma pesquisa que agora eu não saberia achar a página. E eu negrito nos jornais, eu faço questão de negritar, é a única parte, inclusive... Daniel... Opa, desculpa. Estou falando muito. Parece que nós estamos aí com... Está cortando um pouquinho a fala aqui do Daniel. Oi? Vamos ver se a gente consegue restabelecer. Eu estou ouvindo bem. Voltou aí, Daniel? Daniel cortou bem, um pouquinho aí a sua fala. Eu estou ouvindo bem. Ô, Max, a sua imagem está ficando meio congelada. Talvez tenha sido o sinal do Max. Oi. Então foi a minha conexão que está falhando. Eu estou achando que era a de vocês que estavam falhando. Prossiga aí, Daniel. Não, eu estou aqui tentando achar o espaço em que eu negritei, porque eu faço uma análise de discurso nessas lacunas. Eu entrecruzo as fontes para saber o que eles estão falando de curioso ali. Aqui, achei, olha só. Eu poderia mostrar para vocês aqui rapidamente, acho que dá tempo. Francisco Gonzaga, gente, é quem escreve o texto, tá? Ele fala assim, ó, eu vou compartilhar aqui a própria tese, rapidamente. O Cícero Canuto é outro exemplo, tá? Mas eu achei que do Francisco Gonzaga, eu queria mostrar para vocês rapidinho. Onde é que eu compartilho? Aqui, aqui, pronto. Olha só aqui na tese, o que acontece na publicação. Ele está fazendo uma... Dá para aparecer aí? Ok. Vocês estão me ouvindo? Opa! Não, perfeito, Daniel. Até me perdoe, eu achei que era a conexão de vocês estava falhando. Na realidade, era a minha e estava indo bem aí a fala. Me perdoe aí por cortar naquele momento. Mas já estou reproduzindo aí a sua tela. Tá. Então, eu queria só dar a referência de qual número é o jornal para dar o exemplo ao que o Mário Sérgio perguntou aqui, rapidamente. Não estou achando aqui, mas... Ô, Daniel, vamos aproveitar enquanto você encontra aqui a referência. Eu só quero registrar aqui algumas participações. Tudo bem, né? tudo bem. Temos aqui enquanto você encontra aí, a Karina Rafaela Salazar está te parabenizando. Parabéns, professor Daniel, por sua excelente apresentação. E nós queremos registrar aqui também a presença de mais alguns alunos. Temos aqui o Gelson, da turma 2017, nos acompanhando. Temos aqui também a Elizabeth, da turma 2019. Nós temos aqui também o Natanael, desejando paz, shalom para todos nós. Temos também a Arquésia, da turma 2020, do segundo semestre. Então, um abraço aí para todos os alunos da Faculdade Refidim que estão nos acompanhando, e reforço, quem tiver aí comentários, como o do Lucas, por exemplo. O Lucas também está dizendo que está super interessante o assunto, ele já está empolgado por pesquisar jornais também. E esse é um dos interesses também, né? Formar novos pesquisadores. Então, esse parênteses aqui para registrar a presença de todos os irmãos, todos que estão aí acompanhando. Daniel, é contigo. Então, eu vou tentar ser sintético aqui para que a gente possa ter até mais tempo aí para alguém perguntar alguma coisa. Na página 211 dessa tese, eu já estou aqui já há algum tempo fragmentando notícias do jornal, porque uma das maneiras que a gente faz para analisar
é fragmentar, nunca pegar a notícia. Elas eram muito extensivas, você pode perceber aí no jornal que ela tem várias vezes aqui o cochete com a reticência, mas eu faço aqui uma ironia daquilo que o próprio Mário Sérgio acabou de falar. Mário Sérgio. O Petros, ele está narrando o que aconteceu em 1930 nas fontes oficiais, ou seja, no livro dele, que foi publicado pela CPAD, e a própria matéria da decisão. E os brasileiros estão dizendo mais ou menos assim: negação de si mesmo, desinteresse pessoal e perfeita união. Aí eu pergunto, nesse sentido, devemos indagar nessa declaração tão positiva. Petros estaria incluindo os pastores brasileiros nessa harmonia? A resposta para essa questão parece estar velada, pois, se tratando da fala e dos registros do grande líder da missão no Brasil, a bibliografia oficial tende a construir uma narrativa que, apesar dos problemas que ocorreram entre brasileiros e suecos, todas as coisas se encerram em plena harmonia e sempre na paz do Senhor. Será mesmo? O primeiro número do jornal Mensageiro da Paz merece destaque, que aí a gente vai trabalhar o que o Francisco Gonzaga, que está na lista daquele manifesto contra a Frida, ele diz expressamente isso, amigos, sob relatório da convenção, que lá em Natal foram resolvidos, abre aspas, com aprovação de todos. Vocês estão vendo aqui? Dá para enxergar? Ó, eu selecionei aqui. Tudo bem aí, Maxwell? Perfeito. Oi? Dá para ver aqui. Olha só o que o Gonzaga diz. Foram resolvidos com aprovação de todos os problemas que mais de perto nos interessa. Olha só a expressão que ele usa no jornal. E que, pelo Espírito Santo, nos deverão assegurar um trabalho sadio e próspero. Isso é para quem lê jornal e no final diz amém e acabou, né, Mário Sérgio? No entanto, o mesmo jornal, quer dizer, peraí. Aqui, ó, na primeira edição do Mensageiro da Paz, em dezembro, o texto de Francisco Gonzaga foi reproduzido. Como o Gunavingre ele estava à frente do Mensageiro da Paz, ele fez um copy-desk no texto do Gonzaga, meus amigos. Olha o que ele escreve. Foram resolvidos com a aprovação de todos os pontos mais necessários. Perceberam a diferença? Os problemas que mais nos interessam para os pontos mais necessários. Você só descobre isso se você cruzar os dois jornais. Quais são os jornais? O Boa Semente, de novembro de 1930, e o Mensageiro da Paz, de 1º de dezembro. Então, o que eu digo aqui na análise? A pergunta que se segue é: qual a essencial diferença entre se afirmar que foram resolvidos com a aprovação de todos os problemas que mais de perto nos interessam e se afirmar que foram resolvidos com a aprovação de todos os problemas os pontos mais necessários? A primeira frase diz respeito ao que realmente interessava aos pastores nordestinos, e deve ter sido essa publicação original, escrita por Francisco Gonzaga. A segunda foi editada, é evidente. A diferença nas expressões publicadas está na razoabilidade do fato de que alguém, aí eu estou conjecturando, né, o Mário Sérgio, ele era o editor principal do Mensageiro da Paz. O próprio Gunaving pode ter editado a segunda publicação. Então, esse número mostra a diferença dessas aparentes harmonias que o discurso oficial tenta fazer na história da instituição. Então, era só um detalhe, eu não queria me prolongar muito. Para o pessoal que está perguntando aí sobre o link, né, da tese, duas coisas, né, o material que o Daniel está falando, né, os jornais estão disponíveis lá no portal da RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, tem lá o arquivo desses jornais,
E o link da tese do Daniel, eu acabei de colocar aí nos comentários, tanto do comentário do YouTube quanto do Facebook. Então, você que tiver interesse de acessar a tese do Daniel, só procurar o link lá no comentário do Facebook, no link e no comentário do YouTube também. Nós estamos transmitindo aí simultaneamente para as duas plataformas. Você encontra o link. E eu gostaria aqui de lançar uma pergunta que é do Cleiton. O Cleiton Guerreiro também é pesquisador do movimento pentecostal. Eu estou feliz, assim, a nossa live está virando também um local de encontro aí dos pesquisadores do pentecostalismo, isso é muito bom. O doutor Cleiton Guerreiro, ele pergunta: Daniel, parabéns pela pesquisa. Em algum momento você citou a materialidade dos jornais, o que de certo modo poderia sinalizar um caminho de contraste com as análises que se interessam apenas por ideias e crenças. Você desenvolve o tópico da materialidade na tese? Como que isso é feito? Obrigado, Cleiton Guerreiro. É um dos tópicos daquilo que a Tânia Rejunte... na verdade, é o primeiro passo da metodologia da pesquisa com jornais, é o exame da fonte. A fonte não é só fonte de representação da história. Ela mesma é um objeto de investigação. Então, a partir desse momento, eu fui atrás de saber detalhes da própria fonte, como tamanho do jornal, quantas páginas, por que essa notícia está lá no final e não lá na frente, né? Há um privilégio, quem trabalha com jornal sabe que a construção da primeira capa é de ouro, né? Por que sempre os suecos é quem tem a primazia da publicação da primeira página? Você só encontra os irmãos brasileiros lá no final e só uma tirinha, né? Esse tipo de coisa pode ser percebida na materialidade, tamanho, importância. Em um determinado momento, no próprio Mensageiro da Paz, a gente vai começar a ver outros anúncios que não necessariamente são da fé pentecostal. Aquela relação da década de 30 ali vai gerar vai trazer, acho que o Osiel Lourenço, se eu não me engano, trabalha essa questão da década de 30 em diante, não é, Maxwell, sobre o suposto apoliticismo da Assembleia de Deus em relação com o mundo fora. Então, o jornal é objeto também de investigação, e isso é claro que no primeiro capítulo a gente demonstra como isso se procedeu. Por favor, acesse lá para você fazer as suas críticas, porque eu tenho certeza que nenhuma pesquisa está acabada, né? Mas foi a minha representação, entende? Até, inclusive, nos jornais, depois o Mensageiro da Paz, que herdou, né? Todo esse pessoal que escrevia, né? Os missionários e tal, a gente percebe questão de obreiros e igrejas que ficam em evidência, ficam muito mais em evidência do que outras igrejas, né? Então, sempre para dar publicidade, é muito interessante. E eu digo aos internautas que gostam de pesquisar, né? Pegar continuadamente, a gente vai ver a história da igreja contada e recontada, construída e desconstruída através do Mensageiro da Paz, né? Eu acho muito interessante verificar isso, né? Eu como leigo, que sou assim no assunto, eu lembro que às vezes eu percebia que havia uma cisão na igreja quando determinado ministério sumia do Mensageiro da Paz. Não falaram mais desse ministério. Eu ia, por que não falaram? Eu começava a desconfiar, ia perguntar para os pastores amigos meus, aquela igreja já não está mais na CGADB. Era tranquilo. É verdade. Acontece muito isso aí. As coisas desaparecem sem avisar. Uma coisa que me intrigou, por exemplo, para ver no jornal, aquele momento em que a Frida desaparece do corpo editorial sem ninguém avisar. O que está acontecendo ali no Rio de Janeiro? Que o jornal só é um sinal assim, pulsante, né? O que está acontecendo nesse mesmo momento nas cartas? Então, isso também, eu levei a cabo aquela questão de ver cada editorial, cada lugarzinho ali de preenchimento dos editores, do porquê eles desapareciam, porquê que não era informado. Você tocou na questão de igrejas, a pesquisa também mostra que, inadvertidamente, uma pessoa era tirada de um lugar para outro sem nenhum motivo, né?
a pessoa era tirada ali de um campo para o outro, e eu faço algumas conjecturas lá, né, para explicar isso. Eu poderia mostrar agora aqui, acho que a gente já está avançando no horário, rapidamente aqui a estrutura, só para deixar aí mais uma vez, eu não vou adentrar mais nada, eu acho que a gente está chegando, não sei se a gente já está na hora já também, Maxwell, mas de mostrar Estão aqui, quase aí na conclusão, mas ainda há tempo ainda de só mostrar mais uma palhinha para a gente. Rapidamente, está aparecendo aí, não? Sim, sim. Ok, então aqui. Essa aqui, pessoal, é o arquivo de defesa que ocorreu lá em 10 de janeiro de 2020, lá na Faculdade Zeste. Eu tive como orientador o professor doutor Wilhelm Barros. Eu me preparo até para falar o nome dele, né? O professor Júlio César, o professor Neide Bopzinho, o Gideon e o Manuel do Carmo participaram. Então, é claro que eu faço toda uma apresentação mais detalhada dos resultados, e a pesquisa, enfim, o primeiro capítulo é o capítulo que eu apresento o campo metodológico, é esse primeiro capítulo, que quem lê descobre a proficuidade, a riqueza, o arcabouço que é pesquisar a imprensa. E eu estou me referindo, nesse primeiro momento, só ao Boa Semente. Eu não estou falando de Som Alegre, nem de Mensageiro da Paz, só o Boa Semente. É aí que a gente trabalha os conceitos e metodologia da pesquisa, né? Aí depois a gente se interessa por falar da doutrina pentecostal presente no jornal, a experiência e o poder da palavra impressa, que eu acho que alguma coisa eu já falei aqui sobre essa ênfase que os próprios irmãos vão dar na experiência com o jornal. Representações da fé pentecostal entre igrejas. O capítulo 3 trabalha a relação católico-protestante-pentecostal. Por quê? Porque, como dizia o padre lá de Belém, agora eu esqueci o nome dele, só lembrei do sobrenome, de Beauvoir, né? Ou de Beauvois, como é escrito. Ele vai dizer que entre os protestantes, os pentecostais não são suportados, nem entre os protestantes esses pentecostistas são suportados, né? Quer dizer, há uma arena ali, eu investigo esse ambiente de ataque, de resposta e de um falando do outro. Gente, isso existe na década de 20 proficuamente, na década de 30 proficuamente. E aí é a parte da pesquisa que eu fui escrevendo, o capítulo 4, capítulo 5, e fui percebendo que ela não ia ter final feliz, ela não ia ter não ia ser laudatório, sabe? Aquela coisa assim, pronto, escrevi uma história da Assembleia de Deus sobre os jornais que terminou bonitinho. Infelizmente, o capítulo 4 e o capítulo 5, a gente tem as principais crises de questionamento sobre muita coisa, gente. A institucionalização da Assembleia de Deus, a Igreja Filadélfia. Eu faço uma retrospectiva, uma análise comparativa pelos jornais e documentos possíveis do chamado missionário de Gunnar Wingre e Daniel Berg à Convenção de 30, numa linha de tempo analisando alguns episódios que precisam ser estudados. E o ponto máximo da pesquisa, que ela não estava sendo programada para ser feita, esse capítulo, a tese terminava em 4 capítulos, Gunnar e Frida Wingre, as relações entre a fé e o poder, que foi aquilo que eu mostrei ainda agora, que nós pudemos investigar aqui no capítulo 5, a disfunção da mulher na igreja por meio da decisão de Natal. Analisamos a disfunção de Frida Wingre nos jornais, sua relação entre a fé e o poder, que é quando a gente trabalha os textos dela, as hermenêuticas que ela possuía sobre determinados assuntos, e também investigamos a função de Samuel Nystrom, missionários suecos e pastores brasileiros contra o casal Wingre. A gente entende que a tese ela vai fortalecer o argumento de que a pesquisa, eu falo aqui que reconstruir um conjunto de representações sobre doutrina pentecostal por meio dos jornais não foi produzida desinteressadamente,
mas é incidida com a política eclesiástica e com o poder dela emanado, principalmente por meio do exercício da fé e prática dos seus membros. Então, a conclusão foi essa, gente. A gente agradece a oportunidade aí. Pode tirar, Maxwell. Vou estar falando um pouquinho sobre a pesquisa. A gente se empolga muito para falar da pesquisa, essa é a verdade. Muito bem, olha, Daniel, eu quero aqui agradecer, eu quero antes passar aqui a palavra ao Mário Sérgio também, para fazer aí as últimas colocações aí para a nossa live, e depois a gente volta aí para o Daniel também, para as considerações finais, né? Nós gostaríamos de continuar ainda, tem muita coisa interessante, falamos aí para você que está nos acompanhando, vale a pena você conhecer o trabalho do Daniel, repito, o link está aí nos comentários, baixa aí, leia, e depois pode até entrar em contato aí com o Daniel, nós vamos colocar depois o e-mail, para quem quiser trocar ideia, aprofundar aí o diálogo, o Daniel está à disposição. Quer dizer, eu estou falando em seu nome, né, Daniel? Eu creio que o Daniel está aí à disposição para todos que se disponibilizarem aí e continuar essa reflexão. Então, eu quero passar agora para o Mário Sérgio para fazer também as últimas considerações, depois a gente volta para o Daniel. Olha, só me resta falar e agradecer a Deus por esses momentos de aprendizado, parabenizar o Daniel. Como eu já disse quando teve a live com o Lucas Medrado, ele falou bastante também, disse assim, né? O orador romano dizia, domina o assunto e as palavras lhe virão. Então, quando a pessoa tem isso, o assunto dominado, flui, né? Flui, você pode falar horas e horas. Mas é um tema que eu gosto, imprensa, mídia assembleiana. Eu fico muito feliz em ver essa exposição. Também olhei que você pesquisou muito na Biblioteca Digital da Biblioteca Nacional, né? A Homeroteca, né? Então, e também vou dar uma sugestão para os nossos internautas. Lá no RELEP nós temos os arquivos, Mensageiro da Paz, Boa Semente, Revista Searas, que são importantes fontes de pesquisa. Mas, demais, Daniel, está de parabéns mesmo, gostei muito, amei a tua exposição. É aquele tipo de palestra, de exposição, de aula, que dá sede de conhecimento, tá? Eu fico muito honrado e feliz até ter colaborado na tua pesquisa de alguma forma, né? Nem lembrava mais que eu tinha passado para ti. Se fosse uma dívida, eu tinha lembrado, né? Mas como eu passei está de parabéns, viu? Deus te abençoe muito e que em cima dessa sua tese, eu espero que nossos internautas sejam desafiados a superá-la, né? Ir mais além, né? Porque toda tese, ela não é um produto acabado em si mesmo. Parabéns. E eu agradeço aos internautas, Maxwell, pela paciência também. Estava ótimo e desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, na bênção do Senhor. Amém. Valeu. É contigo agora. Então, gente, muito obrigado. Eu sou, como falei no início, grato pela oportunidade. Temos aqui e acolá, em alguns eventos aqui internos, falado dessa pesquisa. É importante lembrar, meus amigos, que essa pesquisa ela faz parte... O doutorado que nós realizamos ali na Faculdade Zeste faz parte de um DINTER, um doutorado interinstitucional, uma parceria da Faculdade Boas Novas com as faculdades Zeste, que se mostrou muito rica, muito profícua. Nós temos aí, e isso é importante finalizar falando, uma sequência de mais de 10 doutores, no total quase 15 doutores que a Faculdade Boas Novas vai alcançar nos próximos meses. Teve essa questão, alguns de nós defendeu antes da parada toda da pandemia no início do ano. Mandar um abraço especial para a professora Maria José, que deve estar nos assistindo, que é a nossa diretora-geral aqui. Eu tenho uma pessoa aqui que mexeu comigo perguntando se aqui atrás é a bandeira dos Estados Unidos, tá? Queria dizer que é a bandeira do Amazonas aqui, ó. A nossa bandeira do Amazonas, a bandeira da faculdade, a bandeira do Brasil, mas é a bandeira do Amazonas. Está respondida aí a ironia. Que Deus abençoe a todos, mandar um abraço especial para todos os amigos e irmãos da RELEP, saudade, vamos ver se a gente se encontra em breve, porque agora tudo é virtual, né?
pedir a Deus para que a gente possa se encontrar e ter aquele calor humano mais presente, e o abraço, né, que a gente sente vontade de dar uns nos outros. Um grande abraço, Deus abençoe. Bom, eu que agradeço o Daniel. Daniel é uma simpatia de pessoa, né? Um pesquisador competente e assim, sempre disponível, e é muito bom sempre conversar, sempre ouvir aí o Daniel. Parabenizo mais uma vez o Daniel aí pela exposição, incentivo todos para que leiam aí o trabalho do Daniel, e também incentivo a quem está assistindo a nossa live que tenha esse interesse em ir também para o campo da história, né? O caso do Daniel ele foi da teologia para a história, né? Tem a dupla formação aí também, né? E se tiver alguém que tenha esse interesse também de trilhar esse caminho, fica aí o incentivo. Há muita coisa ainda para ser pesquisada sobre as Assembleias de Deus no Brasil, sobre o pentecostalismo de uma forma geral, e as fontes, como o próprio Daniel falou, o Mensageiro da Paz, o Boa Semente, eu também utilizei principalmente o Mensageiro da Paz na minha pesquisa, e assim, tem muita coisa ainda para ser explorada, muita coisa. Então, quanto mais gente estiver disponível aí atrás dessas fontes, vocês entenderam, está aí à disposição. Olha, Mário, tem muita luta para ser travada ainda, né? Muita luta, onde a luta se travar. E nos arquivos é um dos lugares onde a luta se trava, né? Muito bem. Agradeço mais uma vez o Mário Sérgio, companheiro aí de todos os meses aqui na nossa live, essa nossa última live do ano. Agradeço aí a companheirismo, agradeço o Daniel, agradeço a Faculdade Refidim por ter nos permitido aí, durante esse ano, estarmos com essas lives mensais da história da igreja, o pastor Clayton, a toda a diretoria aí da Faculdade Refidim. É uma alegria, uma satisfação poder estar contribuindo também para a faculdade, e agradecer a todos que estiveram nos acompanhando, os nossos alunos, a todos os internautas. Que Deus possa abençoar a todos vocês, que tenham aí um excelente ano novo, apesar das circunstâncias todas que nós estamos. Não é o final de ano que nós gostaríamos, né? Mas para quem crê em Deus, a gente sabe que em qualquer circunstância a gente tem a alegria do Senhor nas nossas vidas. Deus abençoe a todos, muito obrigado, e nos encontramos aí nas próximas lives. Que Deus abençoe a todos. Só ano que vem agora. Só ano que vem. Dá um abraço para o Clayton também lá, tá? Eu acabei esquecendo. Grande amigo, professor, pastor Clayton. Grande abraço. Amém. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.